Olá, pessoal! Estamos de volta com a nossa disciplina de gestão de recursos materiais e patrimoniais, e agora a gente vai entrar num tema que é super importante quando se trata dessa disciplina, que é a movimentação de estoques. Estoques é um dos temas mais tratados dentro de gestão de materiais, dentro de logística, porque é um aspecto que pode encarecer muito a gestão, porque se eu não planejo muito bem, eu faço um acúmulo de estoques que é desnecessário e que pode se perder e que é bastante oneroso para a organização, tanto pública quanto privada. Então, a gente vai começar o tema da nossa aula, movimentação de estoques. Estamos na aula 5 já. Bom, então a administração de materiais é uma das áreas, como eu falei, mais importantes dentro da função de materiais e está relacionada com o controle dos níveis de estoque. É aquela questão, qual a quantidade de estoques necessário, e aí a gente vai pensar um pouquinho em alguns órgãos públicos que têm uma necessidade de manter essa quantidade de estoque. Todos os órgãos públicos, eles vão precisar de algum estoque, nem que seja de material de consumo, material de expediente, material de limpeza. Então, a gente vai ter estoque em todos os setores, todos os órgãos públicos, mesmo que seja somente de materiais rotineiros. Mas nós temos alguns órgãos públicos que precisam manter alguns itens em estoque, por exemplo, os órgãos vinculados à saúde. Então, um postinho de saúde, imaginem a quantidade de itens que eles precisam manter em estoque para poder funcionar normalmente para atender toda a população, tudo que é necessário. Por isso que é um tema muito importante a gente tratar de estoque e um desafio muito grande também para o gestor de materiais pensar exatamente na quantidade de estoque, uma quantidade de estoque que não vai onerar a gestão por manter estoques desnecessários, mas também não vai deixar faltar aquele item que pare o atendimento. Como eu dei o exemplo, um postinho de saúde. Então, a administração de materiais é responsável por gerenciar os serviços que são prestados à sociedade em geral e cabe ao administrador de materiais realizar eficazmente todas as atividades relacionadas ao estoque. Um outro conceito aí também importante, a administração de materiais no setor público tem a preocupação de eliminar custos de estocagem e de realizar todas as tarefas relacionadas aos estoques de maneira que maximize a qualidade dos serviços aos interessados que no setor público seriam os agentes públicos e a população, ou seja, usuário final de serviço. Eu costumo trabalhar tanto com gestão de organizações privadas quanto organização pública, mas a gente tem não digo um agravante, mas um desafio muito maior é que a gestão pública, ela também trabalha com a questão do impacto social. Ou seja, todas as decisões que eu vou tomar como gestor público, eu preciso avaliar qual o impacto social que isso vai trazer. Isso tanto do lado positivo, todas as minhas ações, todas as políticas públicas precisam ser pensadas, planejadas e implementadas, pensando nesse impacto social positivo, e aí eu tenho que pensar também no caso das decisões que poderão ter um impacto negativo na população, na sociedade. E a questão dos estoques pode ter um problema seríssimo. Então, a gente relembrar um pouquinho aí da dificuldade que foi na pandemia em todos os setores, mas no setor público e
no setor da saúde em especial, nós tivemos aí um impacto gigantesco. E aí, passado esse susto inicial, depois a gente entrou para a fase das vacinas, que aí era um outro problema também de não ter estoque suficiente de vacina para toda a população. Por outro lado, a gente tinha uma pandemia e em franca expansão. Ou seja, você como gestor público, em todas as suas decisões, você precisa avaliar o impacto social que a sua decisão vai causar. Seja um impacto positivo, que é muito interessante, né? A gente pensar, nossa, uma decisão minha como gestor público vai impactar positivamente a população, mas eu preciso pensar também nos impactos negativos que uma decisão minha como gestor pode causar. As decisões relacionadas a estoque, elas também podem ter impactos positivos, impactos negativos. É importante você, como gestor, sempre se lembrar desse detalhe. Então, aí alguns trechos relacionados à administração de materiais. O estoque excessivo gera custos financeiros e de armazenagem, então não só o custo financeiro do investimento que foi feito para aquele estoque, mas também de armazenagem. A falta de estoque poderá originar perda de atendimentos ou paralisar o processo produtivo, e processo produtivo não está relacionado somente à produção de bens, pessoal, é produção também de serviços. A política de estoques, então, todo setor, todo órgão público, toda organização, ela precisa ter uma política de estoques. O que significa isso? Quais são as diretrizes, as orientações que eu tenho para gerir aquele estoque. Então, a função de planejar e controlar estoques são um fator primordial numa boa administração do processo produtivo. Preocupa-se com os problemas quantitativos e financeiros dos materiais, sejam eles matérias-primas, materiais auxiliares, materiais em processo ou produtos acabados. E lembrando que eu falei agora anteriormente, além desses problemas, desses impactos financeiros, nós temos os impactos sociais que só a administração pública tem. Então, o objetivo do planejamento e controle de estoque, minimizar os custos operacionais das transações, alcançar metas de redução dos gastos, melhorar a capacidade de investimento e maximizar os serviços essenciais para a população. Então, aí a gente tem algumas técnicas adotadas na gestão de estoque. Então, o estoque de segurança, ele significa o quê? Eu manter um estoque de segurança, ou seja, eu não tenho um estoque muito grande, mas eu tenho um estoque de segurança e normalmente, quando aquele estoque de segurança, ele começa a ser mexido, eu preciso de um alerta para saber quanto tempo, ou seja, tem várias decisões que envolvem isso. Quanto tempo esse estoque de segurança ele normalmente dura? Ele dura 10 dias. Ou seja, se hoje eu entrei no meu estoque de segurança, eu preciso estar atento que daqui 10 dias o meu estoque vai acabar. E aí tem outro fator que também pode influenciar isso. O seu prazo de entrega é de um dia, é de meio dia, então tá tranquilo. Eu tenho 10 dias de estoque, quando faltar 7 dias eu faço um pedido, ele chega aqui no 8º e eu ainda tenho um restinho de estoque. Mas imaginem serviços, produtos, onde eu tenho um tempo de entrega de um mês. Aí eu já preciso ter um estoque de segurança que vai manter abastecido aquele local,
nesse tempo de entrega. Então, o estoque de segurança, ele é um estoque capaz de satisfazer as necessidades até que se efetue uma nova aquisição. E nessa nova aquisição, a gente tem que levar em conta o prazo de entrega, de onde vem esse produto, e se for um produto que é importado, aí é um prazo de entrega, aí são complicações maiores ainda. Outra técnica, análise do ponto de ressuprimento. O ponto de ressuprimento, ele determina quando é chegado o momento de realizar as atividades de reposição do estoque. É mais ou menos aí o que eu tinha falado. Então, eu mantenho normalmente 100 itens no estoque. Considerando o meu tempo de entrega, o meu ponto de suprimento é quando eu chego em 50 itens. Quando eu chego em 50 itens, eu já preciso fazer um novo pedido para não correr o risco de ter uma interrupção nos atendimentos. Alguns métodos de controle, então a gente tem aí em contabilidade, eu acredito que vocês já passaram por isso, se já tiveram a disciplina de contabilidade, então que é o PEPS, como é conhecido, primeiro a entrar, primeiro a sair. Então as mercadorias são vendidas ou são distribuídas em ordem de antiguidade. A primeira que eu comprei, a mais antiga, é a primeira que eu vou enviar. Isso é interessante porque eu não deixo itens, se forem itens perecíveis, eu já despacho logo a mais antiga que eu comprei. Então, uma outra técnica, o último a entrar é o primeiro a sair, que é o EPS. Então, o último a entrar, primeiro a sair. Os mais recentes a entrarem no estoque serão retirados. E aí, o outro lembrete aí, mas não são recomendados para uso em estoques de materiais perecíveis, porque eu preciso despachar primeiro os itens mais antigos. Então, a gente tem aí sistemas de reposição de estoque. Eu tenho o sistema de reposição periódica ou o sistema de reposição contínua. O que significa cada um deles? O sistema de reposição periódica, modelo de intervalo padrão, o modelo de estoque máximo, sempre após um determinado período, emite-se um novo pedido, independente da quantidade de estoque que eu tenho. Então, isso como eu falei lá no início, cada setor, cada órgão público tem que definir a sua política de estoques. E essa é uma das decisões que ele tem que tomar. O outro tipo, sistema de reposição contínua, conhecido como modelo de ponto de pedido ou modelo do estoque mínimo, sempre que o estoque atingir uma determinada quantidade, a gente chama isso de ponto de pedido, emite-se um novo pedido de compra. Então, o anterior, depois de um determinado tempo, eu já faço um novo pedido. Esse não. Esse de reposição, eu faço um novo pedido somente quando atingir aquele ponto de pedido. Então, finalizando, a administração de materiais desempenha o papel de planejar, coordenar, dirigir e controlar todas as atividades relacionadas à aquisição de materiais para a constituição de estoques. Então, a gente viu na aula passada e na anterior um pouco da gestão patrimonial. Aqui a gente está tratando mais de administração de materiais e a gente entrou no tema de estoques, ok? Pessoal, revejam a aula, releiam o material, tirem todas as dúvidas que vocês precisarem lá no nosso fórum de dúvidas e qualquer falta de entendimento, fale com a gente, que a nossa equipe está aqui pronta para auxiliar vocês, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.